Willy Manzenberg, o inventor da propaganda e do controle mental comunista. Quando se fala em controle mental, sempre vem à mente, em primeiro lugar, os programas desenvolvidos secretamente no Ocidente, mormente nos Estados Unidos pela CIA, como o MK Ultra e o Monarch. Pouco ou nada se fala, no entanto, das técnicas de controle mental e das táticas de cooptação comunista, ainda que estas sejam as mais largamente usadas e aplicadas por todo o aparato cultural e educacional. Todos sabem quem foi Joseph Goebbels, o ministro da propaganda na Alemanha nazista, mas praticamente ninguém sabe quem foi Willy Manzenberg, nada menos do que o principal propagandista comunista na Europa entre guerras e inventor de muitas técnicas de cooptação, persuasão e controle mental que são usadas até hoje nos meios políticos e publicitários. Comunista alemão e membro do Reichstag, Willy Manzenberg foi o principal propagandista comunista na Europa entre guerras. Depois de conhecer Lenin em Zin-Ervai em 1915, iniciou sua jornada no comunismo. Naquele ano, já líder do movimento juvenil socialista suíço, foi eleito secretário da União Internacional de Organizações Socialistas da Juventude e foi eleito para a direção do Partido Social Democrata da Suíça no ano seguinte. Em 1919, liderou a criação da Juventude Comunista Internacional. Mais tarde, em 1921, Lenin nomeou Manzenberg para estabelecer o embrião da Assistência Internacional dos Trabalhadores, com sede em Berlim, uma organização proletária internacional de massas que durou até 1935, quando foi silenciosamente dissolvida por instruções diretas do quartel-general do Comintern, em Moscou. Foi durante a Revolução de Weimar que Manzenberg ganhou a reputação de propagandista brilhante. Seu primeiro grande sucesso foi um esforço para arrecadar dinheiro e alimentos para as vítimas da fome russa de 1921, uma tarefa que havia sido confiada a ele por Lenin. Manzenberg angariou milhões de dólares para ajudar a União Soviética durante a fome por meio da Assistência Internacional dos Trabalhadores. Os esforços da assistência foram valiosos, não apenas pela ajuda prática em termos de combate à fome, mas também devido ao seu valor de propaganda para o movimento comunista na Alemanha e em todo o mundo. A assistência também era proprietária do estúdio cinematográfico Miestra Panfil, com sede em Moscou, que empregava 400 funcionários e produzia filmes de diretores soviéticos. Seus filmes, assim como outras produções soviéticas, foram distribuídos na Alemanha por sua subsidiária Prometheus Film de Sienscha, incluindo O Encouraçado Potionkin, dirigido por Sergei Eisenstein, que se tornou um grande sucesso na Alemanha após uma má recepção na União Soviética. Em 1924, Manzenberg lançou o Jornal Ilustrado dos Trabalhadores, um semanário ilustrado que se tornou o jornal pictórico socialista mais lido na Alemanha, alcançando uma circulação de quase 500.000. Além disso, Manzenberg trabalhou em estreita colaboração com o Comintern e a polícia secreta soviética para promover a causa comunista internacionalmente. Para ampliar a influência do Comintern, a Internacional Comunista, ou Terceira Internacional, fundada por Lenin em março de 1919, Manzenberg criou várias organizações de fachada, que chamou de clubes de inocentes. Esses grupos de frente, como os Amigos da Rússia Soviética, a Liga contra o Imperialismo e a Assistência Internacional dos Trabalhadores, eram superficialmente devotados a uma causa inegavelmente benigna, como o alívio da fome, o anti-imperialismo ou a paz, mas Manzenberg os criou para cooptar o apoio dos liberais e socialistas moderados na defesa da Revolução Bolchevique. Como ele disse a um colega do Comintern, abre aspas, essas pessoas acreditam que estão realmente fazendo isso por si mesmas. Essa crença deve ser preservada a qualquer preço. Fecha aspas. As organizações de fachada, por sua vez, ajudaram a financiar a aquisição do Manzenberg Trust, uma coleção de pequenos jornais, editoras, cinemas e teatros em locais ao redor do mundo. Manzenberg, referido por alguns como o Milionário Vermelho, usou os negócios para pagar uma limusine em um apartamento elegantemente decorado para si mesmo. Manzenberg se concentrou na comunicação com simpatizantes em potencial,
empregando uma gama de técnicas de propaganda que posteriormente seriam adotadas em todo o mundo durante o século XX, incluindo caminhões de som, transmissões de rádio, discos fonográficos, além do uso de músicas e filmes. Embora seguisse a linha do Partido Comunista, sua abordagem tática de propaganda era mais flexível do que a do partido, a fim de atrair o maior número possível de pessoas, ou seja, ele prenunciou a tática de frente popular endossada pelos stalinistas na década de 30. Sua estratégia era de cooptar aqueles milhões de trabalhadores apáticos e indiferentes que não participam da vida política. No fim de agosto de 1932, Manzenberg formou o Comitê Mundial contra a Guerra e o Fascismo com sede em Berlim. No início do ano seguinte, Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Manzenberg convenceu uma série de influentes pacifistas a participarem do comitê, entre eles Albert Einstein, Heinrich Mann, Bertrand Russell, Havelock Ellis, Theodore Dreiser, John dos Passos, Upton Sinclair e Sherwood Anderson. Em 27 de fevereiro de 1933, o Reichstag, em Berlim, foi incendiado, acontecimento crucial para o estabelecimento da Alemanha nazista. Manzenberg argumentou que os 3 búlgaros presos e acusados pelo incêndio eram inocentes e que a responsabilidade era de Hermann Göring e Joseph Goebbels, que haviam planejado usar o evento para ajudar a consolidar o poder nazista. Os búlgaros foram inocentados. Em junho de 1934, Manzenberg viajou pelo Nordeste e Centro-Oeste dos Estados Unidos, discursando inflamadamente em comícios em locais como o Madison Square Garden e o Bronx Coliseum. Ele apareceu ao lado de figuras como o escritor Sinclair Lewis e o escritor e historiador Malcolm Coley. Manzenberg instruiu seu assistente, o colega agente do Comintern, Otto Katz, também conhecido como Anders Somon, entre outros codinomes, a viajar aos Estados Unidos para angariar apoio para várias causas pró-soviéticas e antinazistas, como parte da proclamação do 7º Congresso Mundial do Comintern de 1935, de uma Frente Popular contra o Fascismo, também conhecida como Frente Popular. Katz foi para Hollywood e, em julho de 1936, formou a Liga Antinazista de Hollywood com a escritora Dorothy Parker. Muitos artistas e escritores nos Estados Unidos juntaram-se à Frente Popular, à Liga Antinazista e a grupos relacionados, como a Liga dos Escritores Americanos. Estrelas de cinema como Paul Mooney, Melvyn Douglas e James Cagney concordaram em patrocinar a Liga Antinazista de Hollywood. Manzenberg viveu intermitentemente em Paris de 1933 a 1940, onde continuou suas atividades editoriais, adquirindo em março de 1933 a Editions du Carrefour. Manzenberg a tornou o mais importante porta-voz jornalístico do Partido Comunista da Alemanha no exílio durante o nazismo. Carrefour publicou cerca de 100 livros e muitos panfletos, brochuras e folhetos antinazistas entre 1933 e 1936. Até 1936, Manzenberg permaneceu leal a Joseph Stalin e aos objetivos da política externa soviética. No outono de 1936, ele viajou para a União Soviética, logo após o primeiro dos julgamentos de Moscou, o que abalou sua fé no stalinismo. No final de 1936, Manzenberg foi instado a aceitar uma oferta para voltar a Moscou e assumir outras missões em nome do Comintern, mas como a recusou, foi declarado persona non grata no movimento comunista. Em abril de 1939, Manzenberg foi expulso do Partido Comunista Alemão e passou a opor-se abertamente a Stalin. Manzenberg foi um crítico declarado do Pacto de Não Agressão com a Alemanha nazista, assinado em Moscou na madrugada de 24 de agosto de 1939, o famigerado Pacto Molotov-Ribbentrop, acusando Stalin de ser um traidor da classe trabalhadora e da causa da paz. Em junho de 1940, Manzenberg fugiu de Paris, onde vinha fazendo transmissões antinazistas para escapar do avanço das forças alemãs. Em 17 de outubro, na Bois de Cugny, entre Saint-Antoine-les-Aubins e Montaigne,
perto de São Marcelino, caçadores franceses descobriram o cadáver parcialmente decomposto de Manzenberg ao pé de um carvalho. O corpo foi encontrado apoiado na vertical sobre os joelhos, com uma corda com nós pendurada sobre o crânio. Suicídio ou assassinato? Teorias dizem que Manzenberg foi morto por agentes alemães que trabalhavam para a Gestapo, que aparentemente se infiltraram em sua organização em 1939. Como de praxe em tais casos, a sua morte nunca foi devidamente esclarecida. Algumas frases de Willy Manzenberg. A fotografia trabalha sobre o olho humano. O que é visto é refletido no cérebro sem a necessidade de pensamento complicado. Desta forma, a burguesia aproveita a indolência mental das massas e faz um bom negócio também. A fotografia tornou-se um meio notável e indispensável de propaganda na luta revolucionária. Todas as notícias são mentiras e toda a propaganda é disfarçada de notícias. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like e compartilhe. Inscreva-se, torne-se membro e se inscreva nas minhas redes. Valeu e até mais.